Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. A pedido do inscrito Felipe Albuquerque, falaremos sobre SharedPTR, WikPTR e MakeShared, que trata da criação e gerenciamento de memória. Minha opinião particular: este monte de comando para gerenciamento de memória serve para facilitar a vida do programador que sabe como esse processo funciona. Mas se ele sabe como esse processo funciona, provavelmente não ficará utilizando esse monte de comando de gerenciamento de memória, na qual você tem que decorar o comportamento dele e utilizando de forma errada não vai te ajudar de qualquer forma. Essas funções estão disponíveis a partir do compilador C++11. Primeiro vamos ao SharedPTR, mas antes um exercício de entendimento. Vamos dar um include na memória aqui, que é o cabeçalho que ele vai usar. Vamos criar uma estruturinha simples. Ela vai conter int valor e double valor 2. Vamos definir aqui na memória. Dados como v1 é igual a new struct dados. Vamos definir um valor para eles. O valor 1 vai ser 123 e valor 2 será 456. Vamos imprimir para ver se funcionou direitinho. Ver o valor. De linha. SDC Alt. Valor 2. Valor 2. Vamos dar um struct stDados para a variável 2. Ela vai ser igual à variável 1, ponteiro de memória. Tudo bem? Esse conceito deve ser familiar para você. Vamos copiar aqui os prints, mudando só a variável que vai mostrar. E no final vamos imprimir os ponteiros, o endereço dos ponteiros, na verdade. Então V1 e V2. Vamos compilar. Vamos executar. Como você pode ver aqui, ó, ele fez a criação da estrutura como um ponteiro. Esqueci de dar o delete aqui, né? Vamos dar um delete aqui. Delete V1. Isso. Manter os bons padrões de programação. Então ele criou o ponteiro no V1 aqui. Depois copiou o endereço do ponteiro para V2 e imprimiu a mesma coisa. Você pode ver aqui que os ponteiros têm o mesmo nome. Tá? Então você percebeu que os dois ponteiros apontam para a mesma memória. Nada demais até aqui, correto? O que o SharedPTR faz é exatamente isso, só que com mais recursos ou funções, se você preferir. Vamos alterar o código aqui agora para o SharedPTR. Ao invés de criar aqui o ponteiro, nós vamos dar std SharedPTR. Aí nós temos que dizer para ele qual é o tipo de dado que vai ser criado, porque ele é um template. V1, aí new struct dados. Tem que usar o new do mesmo jeito. Vamos tirar esse cara aqui. E o delete já não funciona mais. O V2, a mesma coisa. std SharedPTR. É uma struct. Aqui tem asterisco V2 igual a 1. Parece que não aconteceu nada, certo? Vamos executar. E você viu que ele fez exatamente aquilo que você fez anteriormente com o ponteiro sem utilizar esse container aqui. As variáveis estão aqui e o endereço de memória é o mesmo. Então fez a mesma coisa, só que de um modo diferente. Para mostrar o ponteiro, você pode também utilizar a função get aqui. Como que é isso? Como você está usando o SharedPTR, ao invés de você só mostrar o ponteiro, copiar aqui, você pode usar a função get. A vantagem de você usar essas funções dos containers é que eles geram o try-catch. Quando você coloca dentro do try-catch, eles conseguem capturar alguma exceção caso tenha. Vamos executar e fez exatamente a mesma coisa, mostrou o ponteiro da mesma forma. Qual que é a vantagem de utilizar o SharedPTR se eu posso utilizar o ponteiro tradicional? Bom, particularmente não vejo muita vantagem nas funções que ele disponibiliza, com exceção de uma, useCount. Vamos aqui, antes de imprimir o ponteiro, stdc alt,
Aí nós temos uma função chamada useCount. V1 useCount. E pular ali. Executar. Olha o que ele mostrou aqui. 2. Não importa qual variável você imprimiu o useCount, ele vai mostrar quantas cópias compartilhadas pelo share de PTR foram criadas. Ele está dizendo aqui que foram criadas 2 cópias. Por quê? Porque eu criei o dado aqui a primeira vez e depois eu associei ele a um segundo ponteiro. Aqui ele diz então que eu tenho 2 ponteiros ou 2 variáveis. Na verdade, eu tenho 2 variáveis apontando para o mesmo ponteiro de memória. Se eu colocar o V2 aqui, ó, e executar, ele também vai apontar 2, porque ele mantém esse share de PTR como se fosse static. Então ele está sempre em memória. Conforme você for associando o endereço a novos ponteiros share PTR ou a novas variáveis share PTR, você vai adicionando, esse useCount vai sendo adicionado. Então, conforme você for matando também os ponteiros, esse contador vai diminuindo. Quer ver? Vamos criar uma terceira variável aqui. Um V3 igual a V2. Executar. Você vai ver que agora tem 3 variáveis apontando para a mesma memória. Se eu botar V3 igual a V1 também, que é a mesma coisa, está apontando para o mesmo lugar, é a mesma coisa. Tem 3 variáveis apontando agora. Então agora nós temos 3 cópias perdidas por aí. Para você apagar esse ponteiro, o V3 por exemplo aqui, eu tenho que usar o nome da variável, evidentemente, e reset. Ele vai apagar essa variável que está apontando para aquela memória. Não vai apagar a memória, vai apagar a variável. Então ele estava mostrando 3, se executarmos agora, ele está mostrando 2. Se você quiser eu posso mostrar antes, ó, para você ter certeza que não tem nada de errado. Ele criou a variável aqui, vai imprimir, vai dar o reset e vai imprimir de novo. Aqui ele começou com 3, aí imprimiu, depois estava com 2 porque deu reset. Reset, como eu já disse, vai apagar o ponteiro e colocar nulo nele. Se você tentar usar o V3 em algum outro momento, ele vai estar como nulo. Opcionalmente, você pode informar uma função que faça o delete do ponteiro, mas vai ficar cada vez mais complicado. Melhor você não fazer isso. Deixa ele fazer desalocar o ponteiro para aquela variável e botar o nulo sozinho. A não ser que você queira fazer alguma coisa muito extraordinária, não fica criando funções para substituir o que ele já faz. Então agora nós vamos pegar o wikiptr. Caso você não saiba, a palavra wiki significa fraco, mas nesse contexto, fraco significa que ele não está vinculado ao ponteiro principal. Então vamos aqui. Quando eu criei o V1 aqui, eu vou criar agora o wiki. Então std wikiptr. Também tem que passar o tipo de dado. V2 igual a V1. Tudo bem? Vamos tirar o V3, o reset. E o useCount fica aqui. V2 aqui já. Só que vamos fazer umas alterações aqui. Ele vai imprimir o ponteiro. Imprimiu com get mesmo e useCount. Vou apagar esse cara aqui que não preciso dele agora. Deixa eu criar uma outra, imprimir uma outra coisa aqui para você ver o seguinte. V1. Aí o ponteiro, V1. Aí V2. Aí tem uma função que chama Spirit. Já vou te explicar o que ela faz. True ou false. Retorna um booleano. Imprimir a linha. E executando. Ele imprimiu o valor aqui. O useCount ficou em 1, porque o wiki criado aqui não tem vínculo com o SharePTR, pelo menos ele não atualiza os contadores do SharePTR, por isso que ele é o wikiptr, ele é fraco, né? Ele não tem uma dependência direta com o SharePTR, então algumas coisas ele deixa de atualizar aqui. Então aqui, se você prestou atenção nessa variável useCount, ficou somente 1 porque o wikiptr criou um ponteiro não associado. A função Spirit, que é o que você está vendo aqui, ó, essa função Spirit, mostra se o ponteiro que o wikiptr herdou foi ou não apagado. É a única coisa que ela faz. Então, antes de você utilizar o V2, por exemplo, você tem que verificar se o Spirit é verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, significa que
você teve o ponteiro principal apagado, por algum motivo. Ele não existe mais. Apesar de dizer que a associação é fraca, ele só não vai utilizar o use count, ele não vai atualizar, mas ele vai manter ainda o endereço do ponteiro. Você quer ver se eu der um reset? Vou dar um V1, depois imprimir, não vai dar erro. V1 reset, que ele vai apagar o ponteiro. E como só tem uma cópia, acabou agora o ponteiro. Se executar, ele está dizendo true aqui, ó, expired true. Significa que o ponteiro principal na qual ele estava se baseando não existe mais. Então tem sempre que testar esse expired aí. Agora tem uma particularidade, apesar dele ter criado o wikiptr aqui, você não consegue imprimir ele. Quer ver? Se eu der um V1, se eu colocar V2 ponto, ó, você pode ver que a palavra valor não está aqui, ó, a variável valor. Ela tem várias funções aqui, menos o valor. Eu não consigo imprimir o valor. Para você obter o conteúdo, você vai ter que jogar o wikiptr dentro de um chaptr. Aí você vai conseguir vê-lo. Então, eu, sei lá, não vejo muita vantagem nesse wikiptr, pelo menos no primeiro momento. Porque para você ver o conteúdo dele, você tem que jogar ele com o chaptr. Eu já não queria o chaptr direto, né? Realmente, eu não entendo por que existe essa função. Ela faz um vínculo fraco com o principal, mas ela ainda continua dependendo dele. Se você apagar o share de PTR aqui, o wikiptr também vai dizer que não tem mais. Então eu não sei porque que tem essa ligação de wikiptr aqui, não entendi a função dele dentro do C++. Se você está usando o share_ptr, ele faz uma contagem de quantas variáveis estão utilizando aquela memória. Eu acho isso muito mais prático. Agora o wikiptr não faz essa contagem, você tem que ficar sempre verificando se o share_ptr ainda existe o dado disponível. Quando acabar o share_ptr, o wikiptr também acaba. E para você ler o conteúdo dele, você tem que jogar no share_ptr. Realmente eu não vejo muito sentido nisso, mas né, o comando está aí, talvez você ache utilidade dele. Então vamos criar um share_ptr aqui, struct dados, colocar como P1 é igual a V2 e para você pegar o conteúdo que está lá dentro tem que ser a palavra lock. Aí você vai pegar essa estrutura aqui e retornar para esse ponteiro associado com o share_ptr. A partir de agora você consegue imprimir o conteúdo. Vamos copiar aqui. E aqui vai para P1. Ponteiro 1, né? Seria o significado. Se executarmos, ele vai imprimir. Tá vendo aqui? Ele imprimiu aqui. A memória é essa. Aqui o wiki está dizendo que não foi expirado, quer dizer, tem dado lá dentro. E agora o usecount está dizendo que tem 2. Está vendo como é uma coisa confusa isso. Você tem o wikiptr não associado, só que quando eu dei um share aqui pegando o valor de wikiptr, o share também aumentou o conteúdo aqui. Eu acho meio confuso isso, tá, gente? Eu não sei porque tem essas funções, tá? Mas como o Felipe pediu para explicar como que elas funcionam, a explicação é essa daqui. Mas assim, eu realmente não vejo utilidade nesses comandos, tá? Mas, sei lá, vai de você. Agora, por mais que ele não adicionou dependência no computador do share_ptr, se você apagar o ponteiro principal, os dados também serão apagados. Vamos dar um V1 reset aqui. Depois que ele imprimiu, vamos dar um V1 reset. Então ele vai mostrar que está expirado. Vamos executar. Tá, ele já deu até problema aqui no programa, porque a memória já não existe mais. Então, além de dar o reset aqui, vamos apagar a impressão desses caras. Vamos apagar o share lock. Comentar, né? Não apagar. Aqui ele vai mostrar true ou false. Então, como eu já falei, o Spider vai mostrar que os dados expiraram, ou seja, o ponteiro que o wikiptr herdou foi apagado. Então, antes de tentar obter os dados via lock, faça um teste no Spider para verificar se a informação ainda está disponível. Vamos executar. Você pode ver aqui que ele imprimiu o dado. O ponteiro V1 agora está nulo. Ele disse que foi expirado e o usecount está 0. Então, se você tentar imprimir, como eu fiz anteriormente, vai dar um pau de memória. Então, você tem que pensar em várias coisas antes de imprimir o wikiptr. Então, vamos criar uma cópia do share_ptr agora para você perceber um comportamento legal. Então, share_ptr V1
Vamos criar o i que vai ser esse aqui mesmo e o outro SharpEtr. SharpEtr v3 v1. v3 igual a v1. Aí nós colocamos o valor, imprimindo, vamos dar um reset. Vamos voltar aqui esses caras, vou colocar junto para facilitar. Vai imprimir de novo o V2. Eu dei um reset no V1, tá vendo? E o V2 é igual a V1. Então o que vai acontecer aqui? Como eu dei um reset no V1, o wikiptr que estava apontando para ele vai morrer, certo? Vamos executar. Ele imprimiu o primeiro, imprimiu o segundo, o V1 ficou para nulo, só que ele disse aqui no wikiptr que não está expirado. Por quê? Porque ainda tem dois caras sendo apontados aqui. Ó. Esse que seria esse daqui, o 3, e esse daqui que eu fiz o lock. Aqui o Spared mostrou que a origem da informação ainda existe, porque há várias cópias de referências criadas pelo SharpEtr. Agora, isso não é confuso? SharpEtr passa a referência do ponteiro para outra variável, e tem um contador que mostra quantas variáveis tem a referência. O wikiptr herda a referência do SharpEtr sem alterar o contador do SharpEtr, porém tem uma função que mostra se a quantidade de cópias de referência do SharpEtr já acabou. Agora olha para o monitor da verdade aqui e me diz, vale a pena usar esse negócio? Então, para finalizar, nós temos ainda o makeShare. Qual que é a sua função? Vamos voltar aqui. A sua função é alocar o SharpEtr em outro momento que não da inicialização da variável. Por exemplo, aqui eu estou inicializando aqui logo no início, não estou? Então eu vou não inicializar. Vou tirar esses dois aqui. E o que eu faço? Em algum momento no código eu vou falar v1 é igual a make std, né? std make share, passando a estrutura de novo, está lá em cima, abre e fecha parênteses, como se fosse uma funçãozinha. Vamos tirar esse v1 aqui, isso aqui não precisa. O v2 também não tem. Tá aqui. Também não tem v, só tem v1. Vamos executar. E tá aí, ó. Tem um cara criado e esse é o endereço de memória que está apontando. Então, se nós criarmos uma outra variável de referência, ele vai somar normalmente. Vamos criar um outro cara aqui. Aqui, v2 igual a v1. Igual a gente fez nos comandos anteriores aqui. Se executar, a contagem está para 2 de novo. Então, o makeShare, o que ele faz? Ele só cria a variável share de PTR em outro momento. Se você não conseguir inicializar ela aqui no início, por exemplo, você só cria a variável aqui e depois inicializar ela em outro lugar. Tem vantagem isso? Eu realmente não sei. E aí, o que você achou? Vai adotar esses 3 comandos C++ ou ficar com o bom e velho new passando referência de ponteiro? Eu acho que você, antes de usar qualquer um desses 3 comandos, na verdade são só 2, né? O SharpEtr e o wikiptr. O make, ele só faz a criação do share. Eu acho que você tem que pensar um pouco se isso é útil para você. Enfim, uma coisa que pode ser útil no SharpEtr é você saber quantas instâncias estão sendo utilizadas ainda, antes de você mandar apagar o ponteiro. Só que se você mandar apagar aquele ponteiro, o outro ainda vai ficar. Então, assim, sabe, não vejo muita utilidade nesses comandos, mas eles estão aí, de repente você acha uma utilidade melhor que eu ainda não consegui ver. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.